pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você já deve ter lido a Bíblia e ter passado por esse texto e ter ido em frente, seguido em frente. Talvez você não compreendeu e deixou para lá. E eu queria então falar nesse estudo aqui sobre o que significa, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa palavra que eu estou lendo agora está em Marcos 4:25 e ela está dentro da parábola da candeia, e Marcos ele está relatando nesse capítulo algumas parábolas, assim como os outros evangelistas também falaram as mesmas parábolas, outros mais detalhados, como Lucas, Mateus, bem detalhado, bem mais explanado. Marcos é mais resumido, mas como nós estamos estudando o livro de Marcos, eu estou seguindo aqui, mas nós vamos visitar também Mateus e Lucas. Então aqui ele está, esta frase, né? Esta palavra foi dado dentro da parábola da candeia, que vocês lembram, a parábola da candeia é aquela onde Jesus ensina que não se pode esconder, né, uma cidade edificada num monte, não se pode esconder uma luz debaixo de uma cama, debaixo de um alqueire, né? Então é todo esse contexto. Mas nós não vamos analisar a parábola, mas sim esta palavra que está inserida nessas parábolas, ok? Antes disso, nós vamos ver o que é uma parábola, né? Uma parábola é um ensinamento que ele é alegórico, né? Então, assim, Jesus ele conta uma história que não é verdadeira, ele põe personagens que não são verdadeiros, mas representam pessoas, personagens que são do contexto espiritual, né? Então, ele conta uma história para ensinar verdades. Ele faz uma analogia da história para ensinar verdades a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, coisas que ele quer que os discípulos aprendam, né? Então, nós vemos que nessa parábola aqui em Marcos, é a parábola da candeia, ele termina então com esta frase, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por exemplo, lá de Mateus, no capítulo 13, Jesus vai estar mais detalhado, tá? Marcos também fala, Lucas, mas lá em Mateus está mais detalhado a parábola do semeador, ok? E todos vocês conhecem a palavra do semeador, quando ele fala o semeador saiu a semear, ele jogou a semente no meio do caminho, veio o inimigo, roubou, jogou no solo rochoso, logo cresceu, mas como não tinha raiz, morreu. Jogou outra semente onde tinha espinhos, os espinhos a sufocaram. Esta é a parábola do semeador, todos vocês conhecem essa parábola. E aí, neste momento, quando ele fala a parábola do semeador, eles perguntam para Jesus por que ele ensina por parábolas, né? Por que Jesus, então, ele só fala por parábolas, os discípulos estão ali tudo prestando atenção, querendo entender, e eles perguntam para Jesus por que ele ensina por parábolas, né? E daí Jesus vai falar para eles assim, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles não lhes é isso concedido. Jesus agora está tratando com os seus seguidores, com seus discípulos, com aqueles que estão interessados em ouvir o que ele tem para falar. Porque os religiosos não estavam interessados, não queriam ouvir o que Jesus tinha para falar. Então ele diz para eles, então agora eles não vão aprender só para vocês. Vocês vão entender, eles não. Pois ao que tem se lhe dará, e ele diz lá, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, esta é outra citação dentro de uma parábola desta palavra, ok? Vamos seguir então. Agora nós vamos ver Mateus capítulo 25,
que também está lá no versículo 29, essa mesma palavra, que ele está falando, relatando sobre a palavra, sobre a parábola dos talentos, né? E vocês conhecem também a parábola dos talentos, que, bem resumidamente, ele fala que um homem, ele ia sair do seu país e ele chamou seus servos e para que os seus servos administrassem os seus bens enquanto ele estivesse fora. E aí diz que ele deu, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 1 talento. Está se referindo a Deus, a Jesus, né? E que veio, que ia se ausentar, quando Jesus é ressurreto, ele sobe aos céus e ele confia para os seus servos, que somos nós, que são os discípulos, o seu reino, a sua palavra, a sua mensagem de vida. E a cada um, diz o texto, que ele deu, para uns mais, para outros menos, mas a gente percebe não que a sua medida é injusta, mas ele fala que ele confiou cada um conforme a sua capacidade, a sua capacitação. Ele deu conforme o que cada um podia fazer. Então, é um parâmetro ali que a gente tem da justiça de Deus, né? Então, Deus dá conforme a capacidade. Deus não vai dar o que alguém não possa fazer, mas ele dá para todos o talento e ele confia as suas coisas nas mãos dos seus discípulos, né? E aí ele fala na parábola, né, que quando o senhor desses servos voltou da viagem, foi pedir contas. É claro que o texto está falando da volta de Jesus, quando ele vier da sua glória e ele chamar cada um para prestar contas daquilo que ele confiou na mão de cada um. E aí fala, né, que o que ganhou 5, o que recebeu 5 talentos, granjeou e ganhou mais 5, o que recebeu 2, tudo na medida, na sua capacidade, capacitação. Mas aquele que ganhou 1, talvez porque Deus sabia que ele não tinha muito potencial, ele nem mais 1 ele ganhou. Mas a parábola diz então, né, que ele enterra o talento que ele deu, que ele recebeu, e ele não tem nada para entregar para o Senhor quando veio pedir contas para ele, né? Aí ele diz, né, quando ele vem prestar conta, tirai-lhe, pois, o talento que ele deu, um talento, ele confiou, e dai ao que tem 10. Então, aquele que ganhou 1, enterrou, não fez nada, vai ser tirado aquilo que ele ganhou e vai ser dado para aquele que trabalhou. E, mais uma vez, esta palavra, né, no versículo 29, ele fala do capítulo 25 de Mateus, ele fala, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você vai pegando no meio do caminho aí, mais ou menos o que está o ensinamento dessa palavra. E por último, nós vamos ver mais uma parábola que está lá em Lucas, no capítulo 19, do 11 ao 26, que diz sobre a parábola das 10 minas. E é interessante que essa parábola ela é bem parecida com a parábola dos talentos, né? E talvez até seja a mesma parábola, o mesmo ensinamento de Jesus, porém Lucas detalhou de uma maneira talvez diferente, ou Jesus em algum outro momento falou esta parábola de outra forma, porém ela tem o mesmo conceito da parábola dos talentos, né? E ela aqui, então, ela está relatada por Lucas, e só Lucas tem esta parábola descrita que fala a parábola das 10 minas, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que é mina, né? Se você passa batido, faz a leitura batida lá, você vai falar assim, mina de ouro, mina, você vai achar que é alguma coisa, mas na verdade mina é dinheiro, é uma quantia em dinheiro. Ela não é necessariamente na Bíblia uma moeda, mas ela diz respeito a uma quantia de dinheiro. E aqui a equivalência
uma mina é de 100 dracmas ou 100 denários, que a dracma e o denário é a mesma coisa, tem o valor do salário de um dia de trabalho, um dia do trabalhador, né? Então, uma mina ela tinha o valor de 100 dias de trabalho, ou mais ou menos 3 meses. E aí a parábola é a mesma coisa, né? De confiar, a mesma coisa da parábola dos talentos. Então eu vou seguir em frente para a gente economizar o tempo aqui. Aí vocês podem ler, conferir direitinho. Mas, para ressaltar o que nós estamos estudando aqui, no versículo 26, ele fala assim: pois eu vos digo que a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Se a gente não parar para prestar atenção, a gente passa batido e deixa para lá. Eu não gosto de deixar para lá, eu gosto de entender. Se eu leio e não entendo, fico na dúvida do que eu estou lendo, eu gosto de pesquisar. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos ao ensino. Essas parábolas demonstram a necessidade de Jesus ensinar como seus discípulos deveriam agir durante a sua ausência. Porque nesse momento que ele começa a dar essas parábolas, tem muitas parábolas, já está perto da sua morte, dele morrer, depois ressuscitar e vai aos céus. Então ele está ensinando a parábola. E aqui você percebe que praticamente todas as parábolas, são parábolas escatológicas, porque sempre vai falar da vinda dele, da prestação de contas. Ele ensina como os discípulos deveriam se ocupar na sua ausência e como ele recompensaria a todos quando regressasse. Então, está falando da sua volta, que ainda não se deu, que nós esperamos, né? Este ensino também diz respeito ao sistema religioso, aos judeus, que receberam de Deus a lei, os profetas e o privilégio de anunciar as coisas de Deus, mas desprezaram sua mensagem e não cumpriram esta ordem, não cumpriram a vontade de Deus, né? E quanto aos discípulos, Jesus ensinava que Deus tem dado para eles da sua graça, salvação, além de dons e talentos. Então, quando fala de talentos aqui, ou dons, né, podemos falar de muitas coisas. Deus nos dá vida, Deus nos dá salvação, Deus nos dá graça, Deus nos dá tudo. E junto com tudo que Deus nos dá, Ele nos dá talentos, dons, né, naturais. E que Deus nos dá isso favoravelmente, graciosamente, para que nós vivamos e usemos disso para a glória dele, para o seu reino, granjeando e com aquilo que ele nos deu, alcançando outras vidas, conquistando para o seu reino outras vidas, multiplicando aquilo que ele nos deu. Multiplicando, ele está ensinando isso para os discípulos, né? Então o Senhor rejeitará aqueles que o rejeitaram e deixaram de cumprir suas ordens, sua vontade e o trabalho no seu reino. Quando desprezamos e negligenciamos aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, na sua vinda e na prestação de contas, tirará os direitos e os bens que nos foram confiados e entregará aqueles que foram fiéis trabalhadores na sua seara. Então, as recompensas, os galardões, a vida eterna, né? A esperança da glória será dado para aquele que trabalhou, para aquele que fez caso daquilo que ele ofereceu, daquele que honrou o Senhor com os seus bens e todas essas coisas, né? E Mateus 25:30 diz assim: serão lançados nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Quem?
aqueles a quem o Senhor, quando voltar, pedir contas daquilo que ele confiou nas suas mãos, e esta pessoa não terá nada para oferecer para ele. Então, nós vamos ver que aquilo que ele tinha, que Deus deu, que ele não, porque aquilo que nós temos não é nosso, é de Deus. Então, eu não tenho nada a não ser aquilo que me dá, que Deus me dá. Então, aquilo que eu nem tinha, Deus vai tirar se eu não for fiel a Ele. Tudo que recebemos de Deus não é nosso, não merecemos, mas Ele nos dá graciosamente todas as coisas. Por isso que Ele tirará de nós o que nós não temos, se nós não formos fiéis. Porque o que temos vem das suas próprias mãos. Mas não podemos ser ingratos, insolentes, preguiçosos, ociosos, negligentes, não reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus e desprezando o fato de que um dia pedirá contas do que depositou em nossas mãos. Então, aquele que não obedece, não faz caso, não ouve, não faz por merecer, não tem aquilo que o Senhor tem dado como algo precioso. O Senhor um dia vai pedir conta e até aquilo que Ele te deu vai ser tirado. E infelizmente, como diz no versículo 25, 30 de Mateus, serão lançados nas trevas onde há choro e ranger de dentes. Porque na prestação de contas, não só será tirado, mas como haverá o juízo de Deus. Esta é a palavra, eu espero que você tenha compreendido e que você tenha gostado. Compartilhe com alguém que não sabe disso. Deus abençoe, em nome de Jesus.